preparando uma mensagem no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas por essa semana Deus, Ele colocou algo no meu coração, Ele me chamou, aleluia, para conversar. Ele disse assim: você não fala o que você quer, né? Você fala o que a minha igreja precisa. Glória seja dada no nome de Jesus. E a irmã Valquíria, ela leu aqui no Salmo 46, onde Deus tinha me dado essa palavra. Aleluia. E eu disse, a irmã já falou o bastante, mas Deus, aleluia, fala com cada um de várias formas diferentes. Da forma que Deus me usa, irmãos, para ler um versículo, para falar desse versículo, é diferente da forma que Deus usa você. Então, eu quero ler aqui o versículo, o verso 46, Salmo 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o verso 10 e o 11, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória seja dada no nome de Jesus. Deus, irmãos, hoje Ele manda te perguntar: aonde você tem se refugiado? Aleluia. Aonde você tem, aleluia, se amparado para passar essas calamidades? Glória seja dada no nome de Jesus. Ele fala assim: eu sou o socorro presente na hora da angústia. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Mas muitas vezes, irmãos, lemos essa palavra e não procuramos entender o que realmente Deus quer dizer através dessa palavra. E eu estava orando e pedindo a Deus, aleluia, uma palavra acerca desse salmo. E Deus falou no meu coração e disse assim: filho, o refúgio é um lugar que só te cabe de joelho. Aleluia. O refúgio é um lugar onde você não pode ficar em pé. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmão, o que eu quero dizer. Porque quando um homem fica em pé, irmão, diante de Deus, ele age segundo as suas próprias intenções. Mas quando ele se ajoelha, aleluia, ele recebe as instruções de Deus. Ele recebe, aleluia, o ensinamento. Ele recebe a forma, a orientação a qual devemos agir. Estamos, irmão, um país que está vivendo, aleluia, o mundo todo em estado de calamidade. Aleluia. E muitos, irmãos, têm se refugiado em algo, aleluia, que não é seguro. E Deus me manda falar para você nessa noite: aonde vocês têm se refugiado? Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, eu sou o socorro presente. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Se eu contar aqui, irmãos, o que Deus fez comigo e com a minha família durante esse período de pandemia, os irmãos vão ficar espantados. Eu não vou contar agora porque vai tomar tempo, mas só um pedacinho, irmão, do que Deus fez. Eu vi Deus, no meio de uma pandemia, mandar todos os funcionários da minha empresa embora. Somente eu fiquei. E ainda me subiu de carro. Então, irmãos, esse Deus é o nosso refúgio. Eu fiquei triste porque eram pessoas que também estavam precisando. Mas Deus, aleluia, falou para mim: eu cuido de ti. Eu cuido dos meus. Se você se refugiar embaixo das minhas asas, eu cuidarei de ti. Eu me lembro, irmão, do profeta Elias, quando, aleluia, Jezabel deu a sentença e disse que ele iria morrer. Elias
segue para um refúgio errado. Um refúgio em uma caverna. Será que você tem ficado na caverna, irmão? Será que você tem se refugiado na caverna? Irmãos, Deus não quer, aleluia, crente se refugiando em caverna. Deus não quer crente se escondendo em caverna. A Bíblia diz que Deus aparece a Elias e diz: o que faz aí na caverna, Elias? Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei, aleluia, para morar, habitar em caverna. Glória a Deus. Ele fala: põe-te de pé. Se alimenta, aleluia, porque a caminhada é longa. Irmãos, Deus permitiu essa pandemia para a gente se alimentar, irmão. Aleluia, para a gente se alimentar da palavra dele. Para a gente, aleluia, buscar em oração, para a gente descer, estar de joelho na presença, se refugiar, aleluia, de joelho na presença dele. O mundo, irmão, se refugia nos vícios, nas drogas, no cigarro. Mas nós temos que se refugiar, aleluia, refugiar no Senhor. Que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Aleluia. É um refúgio, irmãos, que só nos cabe de joelho. Porque quando nós estamos de pé, como eu já falei, estamos seguindo o nosso próprio entendimento, nossa própria atitude diante de Deus. E Deus está em pé, olhando para nós, esperando que nós venhamos se refugiar nele. Aí eu me lembro que Elias estava lá com medo de Jezabel. Jezabel era uma mulher muito poderosa ali naquele reino. Ela tinha tomado o reino na mão do rei Acabe. Estava comandando, a ordem que ela dava ali tinha que ser executada. Aleluia. Mas o que Jeremias fala: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Elias, em vez de clamar, irmãos, Elias fica depressivo, querendo tirar sua própria vida, querendo morrer, com vontade de morrer. Imagina o homem que tinha feito cair fogo do céu, tinha pedido para Deus e Deus fez descer fogo do céu. O que Deus não faria se esse homem pedisse? E ele foi se refugiar na caverna. Irmãos, o que Deus não faz, aleluia, se nós, em nome de Jesus, nos ajoelharmos, até mesmo em nosso lar, e pedir para Ele com toda a fé, com toda a certeza de que Ele é o nosso refúgio. Agora eu me lembro de Davi, irmãos. A Bíblia nos diz que 21 vezes Saul tentou matar Davi. Somente por causa de uma música, né? Que aquelas mulheres, aqueles homens, na adoração ali, quando venceram a guerra, disse: Saul matou milhões e Davi matou seus 10 milhares. Aí entra a inveja no coração de Saul. E a Bíblia diz que 21 vezes depois daí, Saul armou para pegar Davi. E uma dessas vezes, a Bíblia diz que Davi sai com seu pai e sua mãe, vai lá ao rei de Moabe e diz assim: ó, guarda aí meu pai e minha mãe, que eu vou adiante e vou ver o que Deus vai fazer da minha vida. Davi se refugia na caverna de Adulão, mas ao contrário de Elias, ele clama ao Senhor. Se a gente for ver no Salmo de número 57, a Bíblia nos diz que Davi começa, aleluia, a clamar ao Senhor na caverna de Adulão, porque ele sabia, aleluia, que deveria clamar ao Senhor. O Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, embaixo das Tuas asas eu me abrigo, até que me passe essas calamidades. Irmãos, até que a pandemia se passe, aonde você está abrigado? Até que essa pandemia acabe, aonde você está se abrigando? Aleluia. Jesus, Deus te chama hoje para se abrigar embaixo das asas dele. Aleluia. Talvez, irmãos, as coisas tenham dado errado, porque você tem se abrigado
em outros lugares. Talvez você tenha tomado um rumo diferente. Talvez você tenha ficado calado, esperando as coisas acontecer. Mas Deus nos manda clamar a Ele. Clamar a Ele, aleluia, embaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. A sombra do Senhor, irmãos, é um lugar quando nós estamos de joelho. É um lugar quando nós estamos clamando, aleluia, por misericórdia. É como Davi fez, aleluia, tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus responde. Deus levanta o profeta Gad. E ele chega para Davi e diz: Davi, não fica naquele lugar forte. Irmãos, aí o Salmo fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A caverna de Adulão, irmãos, era um lugar forte. Aleluia. Era difícil para Saul alcançar Davi dentro da caverna de Adulão, porque era um lugar difícil para o rei Saul chegar. Era um lugar onde Davi estava abrigado. A caverna de Adulão era tudo que alguém que queira se esconder precisa. É a caverna de Adulão. Era uma caverna grande. E Davi foi com seus homens, deixou os homens ali de plantão. Quem chegasse seria morto, né? Mas o profeta Gad lhe diz: não fica naquele lugar forte. Sai de lá, vai para ajudar. Aleluia. Talvez, irmãos, a gente esteja, às vezes a gente fica no lugar que Deus não mandou. E Deus tem que levantar alguém, às vezes Deus tem que falar e bradar e dizer: você não vai ficar aqui, vai para tal lugar porque eu mandei você ir para lá. E Davi deixa o pai e a mãe em Moabe e vai para aquele lugar, começa a formar o seu exército. Deus começa a agir na vida de Davi de uma forma diferente, começa a trazer homens endividados, homens difíceis de dura servir. Se junta a Davi, o exército de Davi cresce. Aleluia. E as calamidades, irmão, vai passando. Agora ele não tem mais medo de Saul, porque Davi não queria atentar contra Saul, porque era ungido de Deus. Aleluia. Porque se Davi, irmãos, quisesse pegar Saul, quisesse matar, ele teve várias chances, mas ele não queria. E ele tinha medo, porque ele não queria matar Saul, mas Saul queria a todo custo. Saul perseguia ele a todo custo, não deixava ele em paz. E ele foi orar a Deus. Ele foi para a caverna, mas foi orar a Deus. E Deus manda o profeta Gad dar a resposta para ele: você não vai ficar aqui. O profeta instrui a Davi, aleluia, a fazer da forma que Deus tinha falado. Aleluia. E como a gente conhece, irmão, a história de Davi, ele obteve vitória. No versículo 11, irmãos, ele fala que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, no versículo 10, aquietai-vos sabendo que eu sou Deus. Quanta gente desinquieta, irmãos. Aleluia. No meio dos crentes. Aleluia. Quantos crentes inquietos, em vez de se ajoelhar e orar e pedir a Deus por misericórdia, pedir a Deus que passe essas calamidades. Às vezes as pessoas ficam inquietas, querendo saber o que vai acontecer, ficam mudando de canal, de frente da televisão, mudando de canal para ver as más notícias. Cada canal mostra uma quantidade de pessoas morrendo e você fica lá, de olhos vendados, inquieto, assistindo aquela notícia, enchendo a cabeça de coisas ruins. Às vezes já viu a quantidade de pessoas que morreram, mas não se conforma
vai lá e muda de canal para assistir de novo, vai passar sempre a mesma coisa, irmão. Verdade. É mesmo assim. Aleluia. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E tem aqueles ainda, irmão, que não estão nem aí, né? Não estão nem aí para o que está acontecendo. É porque você não viveu na pele, né? É porque não chegou na tua família. É porque não chegou, aleluia, nas pessoas mais próximas do que. No começo da pandemia, irmãos, aleluia, o coronavírus levou o cozinheiro do restaurante ali, onde eu faço as refeições, e ficou todo mundo desesperado. E era um atrás do outro. Todo dia que eu chegava era gente afastado, e eu pregando ônibus lotado todo dia. Todo dia pedindo a Deus por misericórdia e Deus me guardando. Aleluia. Aleluia. Todo dia, antes de entrar no ônibus, quando eu entrava, que passava o cartão, eu faço a oração. Aleluia. Para que Deus tome a frente. Para que Deus vá na frente, para que Deus me guarde e me dê a oportunidade de voltar são e salvo na presença dEle. Aleluia. E o povo ali desesperado, e muitos sendo afastados, muitos morrendo. Glória a Deus. O vizinho, as pessoas ali na vizinhança começaram também a morrer, né? E eu fiquei, não vou dizer aos irmãos, não vou mentir para os irmãos que eu não me desesperei, eu me desesperei por causa da minha família, né? Pedindo a Deus para que não chegasse no meu lar, para que não chegasse na minha família, lá em Brasília, meu irmão, ligando, eu ficava sem querer ver ele na chamada de vídeo, da forma que ele estava, porque foi acometido pelo coronavírus, ele e a esposa, né? Ele ficava tossindo muito e eu ficava ali agoniado, sem querer atender, sem querer nem ligar. Aleluia. Para ver, para falar com ele, só orando e dizendo: Deus, passa essas calamidades. Aleluia. E Deus falava comigo: eu estou cuidando de ti. Eu estou cuidando dos teus. Aleluia. Eu estou cuidando da tua família, da tua parentela. Aleluia. Então, irmão, se refugia no Senhor. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Irmão, a fortaleza não é aquele que enfrenta a dificuldade de peito aberto, não, irmãos. Davi teve um momento que levaram ele diante de um rei muito malvado, muito ruim, e disseram assim: ó, pegando Davi, aqueles que cantavam, dizendo que ele matou 10 milhares, é esse homem. E Davi teve que se fazer de louco, irmão. Davi começou a correr de um lado para o outro, começou a babar, deixar a baba cair da sua boca. E o rei falou: está faltando doido no meu reino para você trazer mais um? Né? Está faltando doido por acaso no meu reino para você me trazer mais um? Deixou Davi ir embora. Tem hora, irmão, que tem que ser doido. Tem hora, irmãos, que a situação é tão difícil que você tem que tomar uma atitude dessa na hora. Aleluia. Para que mais na frente Deus venha realizar. Né? Então, irmãos, imagina se Davi fosse falar para aquele rei: sou eu mesmo, o rei Davi. Né? Então a fortaleza, irmãos, muitas vezes é uma fuga. Né? A fortaleza é uma fuga. Lembra de José? Né? José chega na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar dá tudo na mão de José. Potifar só vinha para casa para se alimentar. Não queria saber de nada, porque sabia que estava tudo prosperando na mão de José. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher se levanta. Satanás,
ele não queria que José chegasse ao governo do Egito. Mas o projeto de Deus, irmãos, o inimigo não impede. Quando Deus tem chamada, quando Deus tem um projeto, o inimigo jamais vai frustrar, a não ser que você queira. Porque se José quisesse, ele, né? José não fugia. Se José não quisesse que os planos de Deus não se realizassem na vida dele, ele não tinha fugido. Aleluia. Mas a fortaleza, irmãos, às vezes é uma fuga. Aleluia. Para ele ser forte, ele teve que fugir. Ele teve que deixar a mulher lá com a sua roupa e fugir pelo meio da rua correndo. Então, irmão, não pense que ser forte é enfrentar de todo jeito, não. Às vezes você tem que ser louco, às vezes você tem que ser covarde. Para o mundo você é covarde, para o mundo José é o maior covarde que existe. Porque, irmão, uma mulher bonita, né, que é o que o povo fala aí na rua, né, que aquele homem que não acha as mulheres bonitas, ele não serve para a sociedade. Mas José não viu isso, ele falou: eu não posso pecar contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Aleluia. E eu vejo isso, irmãos, um exemplo que Deus nos dá. Aleluia, de que muitas vezes a gente pode fugir. Muitas vezes a gente pode correr da situação. Aleluia. Muitas vezes é necessário se fazer de fraco. Muitas vezes é necessário se fazer de doido. Muitas vezes é necessário deixar que o mundo zombe da sua cara. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. Mas Jesus nos dá a vitória. Irmãos, não pense que se alguém está te zombando hoje, né? Muitas vezes pode estar falando aí, eu falei, não é crente, né? Como eu já vi muito, né? Dizer, não é crente, porque está em casa, né? Porque não repreende esse vírus. Porque Davi era crente, irmãos, mas Davi quis matar o rei? Não, né? Davi não matou o rei porque era o ungido de Deus, era o trabalhar de Deus na vida de Davi. E essa pandemia, irmão, eu creio que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Aleluia. Deus está trabalhando na vida de muitos crentes através desse coronavírus. E muitas vezes a gente tem que suportar caladinho, ajoelhado, pedindo a Deus, aleluia, para que não nos atinja. Pedindo a Deus para que nos guarde, aleluia, para que o seu propósito venha a ser cumprido em nossa vida. Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ele é o socorro bem presente, aleluia, na hora da angústia. Não faça como fez Elias, não. Ficar na caverna, irmãos, querendo morrer, querendo desistir de tudo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: irmão, eu não consigo. Quando eu vejo essas situações difíceis, quando alguém me faz qualquer raiva, eu vou lá e acendo um cigarro. Eu falei: você está se refugiando no lugar errado. Você está se refugiando no lugar errado. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Aleluia. Eu falei: se refugia em Deus, ajoelha, pede misericórdia, se entrega na mão dele. Deixa esse cigarro para lá, deixa esse vício para lá, porque os problemas, irmãos, eles vão existir, eles não vão embora. Você fuma um cigarro hoje, bebe a cachaça hoje para esquecer, amanhã você vai amanhecer com os mesmos problemas da sua vida. Aleluia. Então, irmão, se refugie em Deus. Aleluia, se refugie em Deus, porque Ele
vai te guardar, aleluia, no meio de uma pandemia, no meio de uma calamidade. Quantas vezes Deus livrou da vida a irmã de Saul? Quantas vezes, aleluia, Deus livrou Elias? Porque, irmãos, se Deus quisesse, Deus fosse abandonar Elias, quantos profetas de Baal tinha diante de Elias? Você acha que a força de Elias, ele podia vencer aquele profeta? De jeito nenhum, irmãos. Mas Deus era o refúgio. Deus era o refúgio de Elias. E Deus foi lá: você não pode ficar na caverna. O que você está fazendo na caverna? Você tem que se refugiar em mim. Você tem que clamar a mim para eu te responder. Tem gente hoje, irmãos, que não está conseguindo mais clamar. Tem gente hoje que está sem força. Aleluia. Tem gente hoje que está fraco. Tem gente que está nas últimas, tentando desistir, falando: eu não vou mais me ajoelhar, porque eu me ajoelho e não acontece nada. Mas, irmãos, Deus manda te dizer essa noite: se refugia nele, porque ele te dá força para suportar. Aleluia. Ele te dá alegria, aleluia, para ir mais adiante. Ele te dá alimento para você caminhar. Está descendo, irmão, do céu hoje, aleluia, vitamina de Deus, aleluia, para a tua alma. Aleluia. Providência de Deus para a tua vida. Aleluia. Deus está agindo hoje na tua vida. Deus está, aleluia, abrindo porta, transformando, aleluia, a situação. Talvez você chegou aqui desesperançoso, desanimado. Aleluia. Mas eu queria, irmãos, que você sentisse a mão de Deus, aleluia, te tocar nessa noite. Eu queria que você se ligasse em Deus nesse momento e falasse para Ele: Deus, deixa eu me abrigar embaixo das tuas asas. Aleluia, deixa eu me abrigar, aleluia, da tua sombra, porque só em ti eu estarei seguro. Eu não sei cantar, irmãos. Mas se os irmãos souberem cantar aquele hino: me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Você isso, irmão. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Meu coração é teimoso demais para admitir. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então, Deus te chama para perto hoje. Aleluia. Deus te chama para perto hoje. Aleluia. Se aproxima de Deus, irmãos. Se aproxima de Deus, irmãos. Aleluia. Eu senti, irmãos, durante essa pandemia, Deus me chamando para perto dele. Ele disse: filho, renuncia. Ele disse: renuncia. Aleluia. Tem gente que está preso, irmãos, em coisas terrenas. Tem gente aprisionada, irmão, em tradições, em religiões.